A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando aqui pela classe dos adultos, neste segundo trimestre de 2026, a revista que tem como tema Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Estamos estudando sobre os patriarcas. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 8 e eu quero aqui lembrar aos irmãos que as 7 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Patriarcas, amém? Esta lição de número 8, irmãos, para o dia 24 de maio de 2026, ela tem como tema Isaque, herdeiro da promessa, amém? Nós estaremos estudando a respeito, do ato, que Isaque teve ali de abrir mão daquilo que ele trabalhou para poder conseguir. Esta é a lição que nós estaremos estudando nesta oportunidade. E ela tem como texto áureo Gênesis capítulo 26, no versículo de número 12, que diz assim, ó: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E nós estaremos vendo também nesta lição, a obediência, quando Deus deu a ordem ali para Isaque, A verdade prática, ela diz assim, ó: Deus abençoou Abraão em tudo, e Isaque, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. Olha que diz Isaías, capítulo 43, no versículo de número 13, ó: Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém? A nossa leitura bíblica em classe, ela está localizada em Gênesis capítulo 26, do versículo 1 ao 5, e também do 12 ao 14, depois o versículo 24 e o versículo de número 25, que diz assim, ó, o Gênesis capítulo 26, verso 1, diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Amém? O verso 3 diz assim, ó: Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Aqui Deus renovando as promessas que fizera a Abraão, agora renovando com o filho Isaque. O verso 4 diz assim, ó: E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua terra, a tua semente, todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. O verso 5 diz, ó: Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Abraão obedeceu, deixou o legado, deixou o ensino para o seu filho, que também obedeceu à voz do Senhor. Amém? O verso 12, irmãos, ele diz assim, ó: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. O verso 13, ó: E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. O verso 14 diz, ó: E tinha possessão de ovelhas e posses de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Na lição de hoje nós estaremos também vendo este conceito de cobiça, de inveja, No verso 24 diz assim, ó: E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Verso 25, para terminarmos a leitura bíblica em classe, ele diz assim, ó: Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Nós temos 3 objetivos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro, mostrar
a fome que havia na terra no tempo de Isaque. O segundo, refletir a respeito da inveja dos vizinhos de Isaque e a forma como ele lidou com eles. O terceiro, expor que Deus aparece a Isaque. Bem, nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje. Nós temos que conhecer e também aplicar este termo, esta palavra benignidade. E o que significa benignidade? Boa índole, bom caráter, benévolo, bondoso. E aqui, irmãos, já vai a primeira consideração que temos que fazer. Nós temos que ter isso como resultado por termos o Espírito Santo habitando em nós. Isso é um dos gomos ali do fruto do Espírito, E sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos ser bondosos, nós não conseguimos abrir mão daquilo que deu tanto trabalho para a gente conseguir, se o Espírito Santo não estiver na direção e não nos mostrar, que você se esforça, você doa, você ajuda o próximo e Deus ele te retribui no mínimo na mesma medida, No mínimo na mesma medida. Isso é ter o quê? Ter fé e ter o Espírito Santo na nossa direção. E nós temos como palavra-chave para a nossa lição de hoje a palavra bênção. E estaremos estudando 3 tópicos nesta lição. O primeiro, a fome na terra. O segundo tópico estaremos estudando a inveja contra Isaque. E o terceiro tópico, Deus aparece a Isaque. Todos os nossos tópicos, têm aqui os seus subtópicos para serem estudados, A nossa parte de introdução da nossa lição, ela vai nos dizer que nós veremos como Isaque enfrentou muitos obstáculos na sua jornada, mas permaneceu fiel ao Senhor. É na dificuldade que Deus prova a nossa fé e é uma oportunidade para nós estarmos crescendo, desenvolvendo, o nosso caráter diante do nosso Deus. Então, irmãos, o Isaque, como nós já lemos, ele também ia ser agraciado pelas promessas que Deus havia feito ao seu pai Abraão. Mas as promessas e a bênção do Senhor, ela não nos isenta de dores e de perseguições. Jesus Cristo vai nos ensinar que no mundo nós teremos o quê? Aflições, mas ele vai nos ajudar a vencer, assim como ele venceu estas aflições, esses intempéries, A promessa de Deus na sua vida, a bênção do Senhor na sua vida, ela não vai te isentar de dor, de sofrimento, de perseguição, dos invejosos, dos cobiçosos, mas o que vai acontecer? Deus vai nos dar, através da sua graça, ele vai ter misericórdia para nos ajudar a enfrentar estas situações. Isaque estava ali enfrentando uma situação de fome e nós vamos ver na lição de hoje que qual foi a decisão dele? Olha, eu vou fazer o mesmo que o meu pai fez. Aí entrou Deus na causa e falou, não, eu tenho outro plano, como nós estaremos vendo aqui, para a sua vida, para a sua família. Bem, nós caminhando agora para o primeiro tópico, nós temos a fome na terra, socorro entre os filisteus. Da mesma forma como Abraão enfrentou a ocorrência de uma fome onde vivia, Isaque também teve essa experiência. Isaque não viu outra alternativa a não ser buscar o quê? O lugar onde houvesse provisão para ele e para a sua família. E assim como eu expliquei aos irmãos, como o pai dele tinha descido ao Egito, ele também cogitou ali de estar descendo para o Egito para alimentar a sua família, E viu isso como uma única opção. Porém, a palavra de Deus nos ensina que podemos fazer planos, projetos, mas a resposta certa vem sempre do Senhor. Então eu não canso de me dizer, vamos buscar a direção de Deus, buscar a direção do Espírito Santo para toda e qualquer decisão que nós formos tomar, amém? Provérbios capítulo 16, do verso 1 diz assim, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Aí aqui ainda, irmãos, podemos ver que o próprio Deus apareceu a Isaque e ordenou que ele não descesse ao Egito. Então, Isaque, ele obedece, ele não desce ao Egito e ele habita na terra de Gerar. Ele tinha a opção, como nós temos, de cair na desobediência.
mas o próprio Deus falou. E quando Deus fala conosco, irmãos, espere, aguarde a resposta, a confirmação da promessa. Deus é fiel para cumprir. Amém? Olha o que diz lá em Gênesis 26, verso de número 6. Ó. Assim habitou Isaque em Gerar. Ele obedeceu à voz do Senhor. Amém? O segundo subtópico, a confirmação das promessas. Deus cumpre todas as suas promessas. Muitos, isso aqui é importante, muitos recebem promessas de pessoas que se dizem profetas, mas que não são. E o que estes disseram ser da parte de Deus não se cumpre. E qual é o resultado? Muitos crentes frustrados e decepcionados dentro da igreja. Por quê? Porque existem as promessas, existem as profecias, existem as profetadas e os falsos profetas. E como que nós sabemos como discernir isso? Através da palavra do Senhor. Se o que estão falando para você está em contradição com o ensinamento bíblico, então você deve desconsiderar. Para quê? Para não entrar nessa estatística aqui, de ficar o quê? Frustrado, decepcionado, porque aquilo que você achou que alguém estava falando da sua própria boca, né, era da parte de Deus quando não era. Então, irmãos, a promessa, né, ela vem, né, de 3 fontes: de Deus, ela vem do homem e ela vem o quê? Do inimigo. E quando ela vem de Deus, se cumpre. Quando ela vem do homem, mas debaixo da direção de Deus, quando foi Deus que mandou este profeta falar, confirmar, pode ter certeza que vai se realizar, porque Deus é fiel e vela pela sua palavra. Agora, quando vem da boca do homem, e aí, irmãos, aí não tem condição, da própria vontade do homem, né? E quando vem do inimigo, piorou, porque o que vem de bom do inimigo, né? Então a gente tem que estar atento a isso. E olha só, se foi o Senhor quem falou, que prometeu, Ele vai fazer, não importa o tempo e nem a circunstância. Hebreus capítulo 10, no verso 23, diz assim, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que prometeu. Amém? Então, fizeram uma promessa para você, né? Falaram que Deus disse isso, aquilo, vá para o joelho, peça a confirmação de Deus, vá para a palavra, né? Faça como os bereanos, né? Vá lá, confirme aquilo que foi dito, né? A Bíblia diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, né? Então você sabe quando... E a maioria, irmãos, das confirmações de promessa que eu recebi quando Deus usou alguém para falar na minha vida, eu já estava orando, eu já estava pensando, eu já estava planejando, eu já havia falado com Deus. Comigo, né? Acontece desta maneira. Peça discernimento ao nosso Deus para te dar este discernimento também. Amém? O terceiro subtópico, ele diz, o problema se repete. Qual o problema que se repetiu? Veja só, os filisteus demonstraram interesse em Rebeca, esposa de Isaque, da mesma forma que aconteceu com a sua mãe Sara quando Abraão foi ali. E da mesma maneira que Abraão fez, Isaque também, quando ele percebeu essas intenções dos filisteus, ele também mentiu como seu pai, dizendo que Rebeca era sua irmã. Só que aqui cabe uma lição: mentira é pecado e todo pecado tem suas consequências. Jesus, ele nos ensina na sua palavra que o pai da mentira é o diabo. João 8,44 diz assim, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, né? E aqui o apóstolo Paulo também nos deixa uma lição. Qual lição? Quem está em Cristo não pode viver segundo a falsidade, não pode viver segundo a mentira, não pode viver de acordo com este mundo, tem que viver na contramão deste mundo. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Amém? Caminhando agora para o nosso resumo deste tópico, nós temos Isaac, assim como seu pai Abraão, teve de enfrentar um período de fome. E assim, irmãos, vamos fazer um link aqui. Na minha vida e na sua vida. Nós servimos a Deus, nós temos promessa de Deus, nós temos a bondade de Deus, a graça de Deus, mas isso, como já foi dito, não nos impede e não impediu que na vida de Isaac também acontecesse o quê? Um período de fome. Então você pode até estar no deserto, mas creia que a tua bênção ela está próxima de chegar, ela está pronta. Se nós não recebemos a bênção, é porque nós ainda não estamos preparados e não estamos prontos. Porque da parte do nosso Deus, tenha certeza, ela já está pronta. Caminhando para o segundo tópico da nossa lição, nós temos aqui a inveja contra Isaac. Aqui o primeiro subtópico, a inveja dos filisteus. Os filisteus invejaram Isaac pela sua prosperidade. Dominados pela cobiça, atacaram Isaac entulhando seus poços. Todo poço que Isaac abria, eles iam lá e tampavam, entulhavam. E aqui, irmãos, o que vem ser cobiça? Cobiça é o desejo por aquilo que é do outro. E nós estamos falando também da inveja. E a inveja é algo muito danoso e faz com que o ser humano tenha ações perniciosas que causam grande prejuízo. As escrituras nos dizem que a inveja ela é a podridão dos ossos, lá em Provérbios capítulo 14, no verso 30. Podridão de osso, irmãos, é um câncer. Olha só, o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. E qual a diferença de cobiça e inveja? Cobiça é o que? É o desejo desenfreado pelo que é do outro. E a inveja é um sentimento de dor, é um sentimento assim de nossa, por que que ele tem e por que que eu não tenho? Então a inveja é um sentimento, irmãos, de dor pelo fato do outro possuir aquilo. A cobiça é eu querer aquilo que é do outro. E a inveja é, nossa, eu não fico feliz por o outro ter aquilo, ou seja, ter aquele bem, né? Então, que Deus nos livre tanto da cobiça quanto da inveja. E ainda em Gálatas capítulo 5, no verso 21, Paulo vem nos ensinando, invejas, homicídios, é o quê? É uma obra da carne, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É muito sério, irmãos, é muito forte isso aqui, que Deus nos livre da cobiça, que é o quê? Querer aquilo que é do outro, e da inveja, que é ficar triste porque o outro tem aquilo, né? Que Deus nos livre disso. Segundo subtópico, abençoado por Deus. Isaac estava debaixo da proteção e bênção de Deus, por isso ninguém poderia detê-lo, por mais que tentasse. E houve muitas tentativas, houve muita contenda entre Isaac, né, e os filisteus ali. Ele abriu o primeiro poço chamado Ezeque, que é o poço da contenda. Aí ele abre um outro poço chamado Sitna, que significa inimizade. E os filisteus, ele abria, os filisteus tampavam. E interessante que ele colocava o mesmo nome, né, que o seu pai colocou nos poços. Depois, ele abriu um poço de Reobote, que significa o quê? Alargamento. Então, todos os poços que ele abria, o inimigo ia lá e fechava. Só que olha o terceiro tópico, como Isaac agiu. Isaac age com diplomacia. Ele agiu de uma forma, irmãos, diplomática, evitando conflitos. E aqui é o foco, né, da nossa parte motivacional da nossa lição. Olha o que Isaac faz. Abre mão dos poços que lhe pertenciam. E eu te faço uma pergunta: é fácil você abrir mão daquilo que é um direito seu, daquilo que você tem, né? Mesmo que seja para abençoar a vida do outro, né? Não é fácil, irmão. Se não for o Espírito Santo de Deus agindo no nosso coração, por nós próprios, nós não conseguimos fazer isso. Não é fácil abrir mão de bens e direitos adquiridos com esforço, em favor de quem nada fez para obtê-lo. É mais difícil ainda quando você se esforça tanto para conseguir algo, né? E você tem que abrir mão, que doar aquele algo,
para uma pessoa que não fez o quê? Nada para merecer. Mas a Bíblia ela vem nos ensinando, né? Que a gente tem que ser bondoso, a gente tem que ter benignidade, benevolência, né? Nós temos que agir dessa maneira. Como cristão, ó, muitas vezes, com a graça de Deus, pode e deve abrir mão dos seus direitos. Paulo ele nos ensina em Romanos capítulo de número 12, no verso 18, ó, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. E Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, no verso 41, ele também nos ensina. Ó, e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele 2. Se te pedirem a tua capa, dê também a túnica, né? Jesus ele nos ensina dessa maneira, que possamos, né, estar seguindo o exemplo, né, de Isaac e saber que se você não porque você vai dar e Deus vai te dar o mesmo tanto ou te dar 100 vezes mais, não, fazer com alegria, né? Eu tenho fé e creio que se você abençoa alguém, Deus ele olha para você com misericórdia e ele retribui. Ele não te deixa, né, sem nada, ele não te despede vazio. Essa é uma crença minha. Agora, se aquilo que você deu, você também não for restituído, amém, que seja para abençoar, né, a vida de um outro. O resumo deste tópico de número 2, irmãos, ele diz assim, ó, Isaac teve de aprender a lidar com a inveja de seus vizinhos. E esta lição nos ensina, né, qual foi a atitude diplomática dele para evitar conflitos, né? Paulo em Colossenses capítulo 4, no verso 20, no 4 verso 6, se não me engano, se não me falha a memória, a palavra do Senhor vai nos dizer que nós temos que, a nossa palavra tem que ser agradável, temperada com sal, para que saibamos como responder a cada um. Tipo assim, me dá isso, eu não, vá trabalhar, né? A Bíblia nos ensina o que? A ter nossa palavra agradável e temperada com sal, amém? E a palavra de Deus também nos diz, né, que a palavra árdua ela suscita a ira, mas a resposta branda ela afasta o furor. Tá lá em Provérbios, né? Se eu não me engano, o capítulo de número 15, amém? Caminhando para o tópico de número 3, nós temos, ó, Deus aparece a Isaac. Primeiro subtópico, promessas para Isaac. Deus apareceu a Isaac e falou com ele pessoalmente, assim como foi com seu pai. Abraão já havia partido. Por isso o Senhor tem um encontro pessoal com Isaac, para que soubesse que continuaria sendo alvo de sua bondade e de sua graça. Aqui nós temos que aprender que a bênção do Senhor, ela alcançaria Isaac e seus descendentes, e inimigo algum ou adversidade poderia impedi-lo de desfrutar as promessas de Deus. Por quê? Porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus é fiel e as suas bênçãos e a sua misericórdia alcançam até 1000 gerações dos que amam a Deus e são fiéis aos seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, no versículo de número 9, diz assim, ó: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Amém? O subtópico de número 2, estaremos estudando. Abimeleque faz um pacto com Isaac. Irmãos, aqui é tremendo. Por quê? Porque a mão de Deus era com Isaac. Olha só, os filisteus de Gerar causaram muitos problemas a Isaac, como nós vimos. Isaac abria um poço, ele ia fechava. Isaac abria outro, eles iam lá e entupia. Isaac abria outras, ele ia lá e entupia. Até que eles fizeram o quê? Um acordo. Eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava com Isaac, né? E Isaac estava fazendo aquilo ali para uso de todos, né? Então Abimeleque vai e faz o quê? Faz um acordo, conforme nós lemos lá, né, em Gênesis capítulo 26, no verso 28. Ó. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Vamos ver que o Senhor é na tua vida. Recebe esta palavra. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós
entre nós e ti, e façamos aliança contigo. O inimigo vai ter que entender que você está guardado, escondido e protegido pela mão do nosso Deus. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Então, no subtópico 3, nós vamos ver o complemento ao poço de Berseba. Logo após o pacto ou juramento entre Abimeleque e Isaque, os servos deste lhe trouxeram a boa nova de que haviam achado água no poço que tinham cavado após a construção do altar. Gênesis capítulo 26, versos 32 e 33, registra este fato. E mais, chamaram aquele poço de Seba, ou Seba, não sei como se lê isso aqui no hebraico, que significa juramento. E esse último poço aberto pelos servos de Isaque foi denominado Poço do Juramento. Poço do quê? Da aliança, poço do pacto. O terceiro tópico, ele traz o seguinte resumo para nós. Deus aparece a Isaque e reforça as promessas que havia feito a seu pai. Amém? Caminhando para a nossa conclusão da lição de hoje, nós vimos, irmãos, que da mesma forma que Deus foi com Abraão, Isaque passou também por várias provas na sua vida. Mas qual é a lição que nós podemos tirar daqui? Que Isaque não deixou de obedecer a Deus, continuou sendo fiel e que Deus continuou abençoando grandemente, confirmando que ele era o herdeiro das promessas. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 9, que terá como tema Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja na nossa vida, não somente hoje, mas para todo o sempre. Você pode dizer um amém?